O assunto dessa semana é a autoestima. Eu sou a psicóloga Thalita Andrade Del Torto e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a autoestima, o impacto dela e como que a gente pode ajudar as nossas crianças nesse processo de construção. A autoestima é um dos pilares do desenvolvimento infantil e ela é construída a partir da forma como o indivíduo ele se vê, de como o ambiente também proporciona questões onde ele vai entender quem ele é. Então, a autoestima é formada a partir do relacionamento com a família, com o relacionamento social, com a escola, e isso tem um impacto muito significativo na vida das nossas crianças. É importante a gente entender que a nossa fala, a forma como a gente aborda alguns assuntos, a maneira como a gente valida a nossa criança, vai ajudar a construir ou a destruir essa autoimagem que ela tem dela. E é muito sério a gente falar sobre esse assunto. Muitos pais não imaginam o quanto a fala deles interfere no desenvolvimento emocional das crianças e o quanto tem um peso muito grande. Quando a gente diz para a criança, de novo você fez errado, tinha que ser você mesmo, né? Mas por que você não prestou atenção? De novo você fez desse jeito, tinha que ser você para quebrar as coisas, né? Sempre você. Quando a gente fala dessa forma, a gente vai construindo na criança uma sensação de impotência. Isso acontece com muita frequência e a gente precisa ter esse cuidado. Também chama a atenção aqui dos pais para quando as crianças fazem ou têm comportamentos inadequados, a forma como a gente vai rotular esses comportamentos para elas. É adequado que a gente corrija, que mostremos o caminho correto, que possamos dar informações ou modelos de comportamento, mas é importante ter o cuidado de como é falado. Crianças que têm pais que passam por um processo de separação também têm um impacto significativo na autoimagem e na construção da autoestima. A questão da separação é sofrida para todos, mas muitos adultos não conseguem entender que a criança não tem que ser usada como uma ferramenta para agredir ou para atingir o outro. E quando isso acontece é muito triste, porque isso impacta diretamente no funcionamento da criança. Então hoje eu convido vocês a prestarem atenção no quanto ou em como vocês estão construindo a autoestima das crianças de vocês, o quanto vocês estão contribuindo para a construção dessa autoestima. As crianças precisam que a gente mostre para elas o caminho, que a gente valide aquilo que elas fazem e não falar para elas assim, nossa, você é o melhor no que você faz, mas que a gente dê para elas um parâmetro de que a gente vê o quanto elas estão se esforçando para que as coisas aconteçam. Então, ao invés de falar, você é o melhor nisso, nós podemos trocar por, olha, eu vi que você se esforçou bastante para conseguir isso, parabéns pelo seu esforço. A criança entende que tem uma disponibilidade dentro dela para construir coisas boas, importantes e possíveis. Mas aí os pais me perguntam, Thalita, e se essa autoestima não estiver legal? Como que eu faço para saber? Então é muito fácil da gente perceber quando as crianças têm algum impacto negativo na autoestima. São crianças que tendem a ser mais tímidas, são crianças que têm medo de arriscar, são crianças que têm medo de errar e não aguentar esse erro. São crianças que têm baixa resiliência, porque elas desistem antes de saber se elas são capazes de fazer alguma coisa. Também são crianças que são propensas a ter ansiedade, a ter um humor mais deprimido. São crianças que preferem ficar mais reclusas muitas vezes. Algumas crianças que têm a questão da autoestima mais baixa, elas também vão apresentar um baixo rendimento escolar. Muitas vezes elas não perguntam para o professor, elas não tiram dúvidas porque elas têm medo de falar alguma coisa e os colegas darem risada ou do professor chamar atenção por algum motivo. São crianças que têm uma dificuldade enorme em expor as emoções, em falar sobre as emoções. E tudo isso, se não cuidado na primeira infância, nós já vamos ter problemas na primeira infância, teremos problemas na adolescência e provavelmente nós teremos adultos com problemas emocionais e com transtornos do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Então, são pessoas que podem desenvolver transtornos de ansiedade, o transtorno depressivo. Então é muito importante a gente entender o quanto a nossa abordagem dentro da nossa vivência familiar pode melhorar, ajudar e construir a autoestima da nossa criança. E aí,
Você sabe se o seu filho está tendo um bom desenvolvimento da autoestima? Conta aqui para mim suas experiências. Muitas famílias têm partilhado experiências e tem sido incrível poder conversar, entender e orientar alguns pais que mandam mensagem. Se você tem dúvidas ou se você quer partilhar alguma informação, deixa aqui nos comentários e vai ser muito importante conhecer um pouquinho da história de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.